Pessoal, bom dia. Vou esperar mais 2 minutinhos para começar a aula, tá? Pessoal, então eu vou começar aqui agora. Espera aí. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar hoje, continuando nossa matéria aí, que nós falamos aí sobre, aliás, falando sobre o período do Segundo Reinado no Brasil, que é um período importantíssimo da história do Brasil, que, aliás, ele que vai gestar o regime republicano brasileiro. Então, nas últimas aulas, nós falamos sobre, quer dizer, como que se configurou. Ah, claro, ok. Falta o trabalho da Clara, é verdade. Deixa eu descompartilhar aqui. Ô, Clara, pode. Eu vou permitir que você compartilhe seu. É Pronto. só a Clarice que vai compartilhar que ela tá com o slide. Ah, fala mais alto que não escutei, não. A Clarice que vai compartilhar que ela tá com o slide. Sem problema. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Já pode, então? Pode. Bruno, depois eu olho isso, tá? Bom dia, meu grupo é formado por mim, a Amanda, a Clara e a Elisa, e nós vamos falar sobre a cabanagem. É o Vitor. A Amanda, Clara, Clarice e Isso, Elisa. Vitor. Mas qual Vitor? Oi? Qual Vitor? Vitor Ângelo. Ok. Vou começar. Dentre as principais causas que motivaram essa revolta, podemos citar as disputas territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, as elites provinciais que queriam tomar as decisões político-administrativas da província, o descaso do governo regencial para com os habitantes do Grão-Pará e os cabanos, que por sua parte queriam melhores condições de vida e trabalho. Para destaque sobre isso, as referidas elites tomaram da insatisfação popular a sublevar as populações contra o governo regencial.
Bom, eu vou falar sobre a contextualização histórica. Fala A um pouco mais cabanagem... alto. Oi? Fala um pouco mais alto. Ah, tá bom. Tá dando para escutar? Sim. Ok. A cabanagem foi como ficou conhecida a revolta que ocorreu entre 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará, após Dom Pedro I abdicar do trono do Brasil em 7 de abril de 1831. Seu filho, Dom Pedro, sucessor direto, que tinha apenas 5 anos de idade e 4 meses. Enquanto a Constituição de 1824 determinava que, para assumir o cargo, o imperador precisava ter pelo menos 21 anos. Contudo, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia. Algumas, inclusive, queriam separar-se do Império do Brasil. O Grão-Pará foi uma das últimas a aceitar a independência, só fazendo parte do Império Brasileiro em 1823. E inicia-se, assim, o período regencial, de 1831 até 1840, marcado por turbulências políticas e rivalidades entre as elites dominantes que dispunham o controle da nação. A cabanagem foi uma das revoltas regenciais e corresponde a um dos conflitos mais violentos e duradouros do período. Foi nesse período também que, por muitas vezes, as camadas populares revoltaram-se e utilizaram armas para fazer suas reivindicações. Sendo assim, foi uma época marcada pelas chamadas revoltas regenciais, que ocorreram em várias províncias brasileiras. Na região do Grão-Pará, havia um grande abismo social. Por um lado, uma elite muito rica, por outro, os chamados cabanos, e a grande maioria da população, em geral indígenas e mestiços, que viviam em situações de extrema pobreza. Os cabanos sustentavam-se com a prática da pesca e com o plantio do cacau, castanha, baunilha, entre outros produtos. Práticas essas que eram no máximo suficientes apenas para a sua própria subsistência. A situação de extrema pobreza gerou imenso descontentamento na população. Só um minutinho. Desde a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, as elites do Grão-Pará se ressentiam com a presença dos comerciantes portugueses na província. No governo de Dom Pedro I, os proprietários e os comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido por parte do governo central. Eles sofriam com a repressão do governador Bernardo Lobo de Souza desde 1833, quando ele ordenou deportações e prisões arbitrárias para quem se opusesse a ele. Assim, em agosto de 1835, os cabanos se amotinaram sob a liderança dos fazendeiros Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, culminando a execução do governador. E, em seguida, eles indicaram Malcher para presidente da província, e nessa ocasião os revoltosos se apoderaram dos armamentos legalistas e se fortaleceram ainda mais. Só que Clemente Malcher se revelou um farsante e tentou reprimir esses revoltosos, mandando prender Eduardo Angelim, um dos líderes do movimento. Após um conflito sangrento, o Malcher foi morto pelos cabanos e substituído por Francisco Pedro Vinagre. Em julho de 1835, o então presidente da província recém-conquistada aceitou sua rendição mediante a anistia geral dos revolucionários e por melhores condições de vida para a população carente. Contudo, é traído e preso. Inconformado, seu irmão Antônio Vinagre
reorganiza as forças militares da cabanagem e ataca o Palácio de Belém, conquistando novamente 14 de agosto de 1835. Na ocasião, Eduardo Angelim é feito presidente de um novo republicano independente. No entanto, o desacordo entre os líderes do movimento enfraquece a revolta e facilitaram o contra-ataque legalista. Assim, em 1836, enviado pelo regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa, comandante-mor das forças regenciais do Grão-Pará, autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena o bombardeio a Belém e aos assentamentos da cabanagem. É fato que a saída das elites do movimento enfraqueceu a revolta, o que favoreceu o cenário a um ataque militar de retomada, onde o almirante John Taylor retomou o controle da capital da província, e um exército de 3.000 homens liderados por Eduardo Angelim proclamaram um governo republicano e independente. Na teoria, o governo de Angelim abriria possibilidades para a resolução de alguns problemas sociais e econômicos, mas com a falta de apoio político de outras províncias e algumas investidas militares imperiais, prejudicou a estabilidade da República Popular e enfraqueceram ainda mais o movimento. Em 1836, o governo imperial capturou Eduardo Angelim. Embora entre 1837 e 1840 os conflitos foram controlados, essa revolta foi marcada pela violência e cerca de 30 a 40 mil pessoas podem ter sido mortas. Dessa forma, a cabanagem encerrou a única revolta regencial onde, por um momento, os populares conseguiam sustentar um movimento opositor ao governo. Com isso, a gente concluiu que essa revolta ela foi muito violenta e alguns revoltos sobreviventes conseguiram fugir e mantiveram ideais da cabanagem. Houve uma participação importante das mulheres na cabanagem, porque elas levavam informações e comida para os revoltos. E um ponto positivo da cabanagem, além de ser uma revolta opositora ao governo que deu voz à classe mais desfavorecida, também desorganizou o tráfico de escravos naquela região e teve uma multiplicação significativa de quilombos. E uma curiosidade final é que lá em Belém, no Pará, existe o Memorial da Cabanagem, que foi reinaugurado ano passado porque sofreu alguns ataques que destruíram o local, mas está fechado para a pandemia, então talvez quando reabrirem tudo, vocês possam ir lá ver, quem quiser. Inclusive, eu acho que é até uma obra do Niemeyer, né? O Memorial da Cabanagem em Belém. Acabou? Acabou. Tá. Hoje, não, beleza, tranquilo, parabéns, é isso aí. Conseguiram fazer direitinho aí, beleza? Bom, então eu vou continuar aqui o que eu já tinha começado em relação à aula. Deixa eu compartilhar aqui. Então, deixa eu só abrir aqui de novo. Nós tínhamos falado, nós estávamos falando sobre, aliás, o período do Segundo Reinado no Brasil. Então, nas últimas aulas, nós falamos sobre o golpe da maioridade, né, que teoricamente resolveria essa crise do Império, né, das regências no Brasil. E falamos também de como que o governo, né, como que o Pedro I, ainda menino, né, ele tinha 14, 15 anos quando assumiu, ele tem, tipo assim, as elites políticas brasileiras que começam a se formar, né, conservadoras ou liberais, moderadas ou não, conseguem tentam, né, manipular o Pedro II naquele momento, né, e conseguem, na realidade. Então, você tem gabinetes que vão mudando de conservadores a liberais, né? Enfim, e como que esse quadro político ele se estabelece, né, quer dizer, centrado nessas elites políticas brasileiras durante o período imperial. E falamos também da Revolução Praieira,
né, que foi o último assunto que nós trabalhamos, e agora nós vamos falar sobre a economia no segundo reinado. A economia durante o segundo reinado, ela está baseada na cultura do café, que também será muito importante durante a primeira república no Brasil, né? Então, o governo brasileiro vai se firmar como né, reafirmar, não é se firmar, reafirmar como um país, né, como um estado de monocultor. Né? A primeira grande monocultura brasileira é a cana-de-açúcar, e aí você tem essa mudança, transferência para a cultura do café. Né? Só que aí você tem um deslocamento também do geográfico, né, da economia para o Sudeste, próximo à corte. Isso é formar uma elite cafeeira poderosíssima aqui nessa região centro-sul, né, que hoje é a região sudeste. Então veja aqui, ó. Deixa eu pegar o meu trenzinho aqui. Então, no início do século XX, século XVIII, o café já era bem conhecido na Europa, considerado um produto de luxo no Brasil. O café, essa planta, ela é africana, né? Se não me engano, ela vem da Etiópia, se não me engano é isso. O cultivo do grão foi introduzido inicialmente em terras correspondentes ao atual estado do Pará, em 1727. Nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro, os primeiros indícios de cultivo desse artigo datam de 1760. As condições climáticas e topográficas mostraram-se decisivas para o desenvolvimento da cafeicultura no Brasil. Os brejos e os pântanos drenados da Baixada Fluminense tornaram-se ideais para as primeiras plantações. Recursos e equipamentos existentes na região, originários das minas e da atividade mercantil, foram reaproveitados no cultivo do café. Acompanhando o crescimento do consumo internacional, as plantações foram se expandindo no Vale do Paraíba. Em 1870, essa região era a maior produtora nacional da época. Observem aqui, ó, segundo reinado, né, o auge do segundo reinado de 1870. Veja uma coisa aqui. Então, o que são as condições climáticas? Né? Clima, obviamente quente e tudo, e topográficas. O café, ele é de região montanhosa, né? Então, por isso que ele vai dar tão certo na região do Vale do Paraíba, que até aqui também, na região da Zona da Mata Mineira, também vai ser bem importante esse cultivo do café. Então, em 1870, essa região era a maior produtora nacional do café. Nessa época, o grão já era produzido em São Paulo e na zona da mata de Minas Gerais. Deixa eu só pegar um mapa aqui, ó. Esse negócio aqui é um saco. Né? Eu quero aqui, ó, Vale do Paraíba do Sul. Só para mostrar para vocês o que é o Vale do Paraíba. Né? O Rio Paraíba do Sul, ele nasce no estado de São Paulo. Aqui, esse mapa aqui tá melhor. Olha aqui, ó. Ele nasce no estado de São Paulo, né? E ele percorre, aqui, ó. E ele percorre aqui, ó. O Rio Paraíba do Sul é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele está nascendo aqui no estado de São Paulo, vai fazer uma curvinha, e ele vai percorrer essa região do interior, parte do interior leste São Paulista, e de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Interior do Rio de Janeiro, desaguando aqui onde hoje é a região de Campos, no Rio de Janeiro. Então, essa região, quer dizer, primeiramente, na região do Rio de Janeiro, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro está aqui, que é a corte, né? Na cidade do Rio de Janeiro havia plantações de café, inclusive quando Dom João VI, a família real brasileira, portuguesa, aliás, transferiu aqui para o Brasil, né, já havia plantações de café, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é a Floresta da Tijuca, né, que era uma fazenda de café e que foi desapropriada pelo João VI, né, para reflorestar. Então, quer dizer, a plantação de café tinha minado mananciais de água importantes, onde hoje é a Floresta da Tijuca, e aí para restabelecer esses mananciais de água, de nascente e tal, o governo, então, do Dom João VI resolveu reflorestar o que é hoje a Floresta da Tijuca. E aí o café ele vai se expandir, então,
em volta ao redor da Baía de Guanabara, mas principalmente na Serra, sobretudo no Vale do Paraíba, do Rio Paraíba do Sul. Então, essa região, inicialmente aqui, né, de hoje o estado do Rio de Janeiro, depois isso vai expandir para a zona da Mata Mineira, né, essa região mais ao leste, sudeste aqui, da Mantiqueira, etc., da zona da Mata Mineira, etc., e posteriormente para o leste paulista e avançar para o oeste paulista, tanto que São Paulo vai se tornar o principal produtor de café do Brasil, né? Então, ainda é uma região economicamente muito importante, inclusive para o café, né? E que nesse período do segundo reinado tornar-se-á, né, o grande polo econômico brasileiro, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. A dinâmica da produção cafeeira no Vale do Paraíba seguiu o mesmo modelo econômico existente desde o período colonial, organizado no sistema de plantation com o trinômio latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. O que é a plantation? Plantation é exatamente isso. É a monocultura, primeira coisa, né? No caso aqui, monocultura do café. Baseado no latifúndio, ou seja, na grande propriedade rural, de propriedade de um grande latifundiário, e que é a elite, obviamente, e cuja mão de obra é o trabalho escravo de escravidão, de escravo africano, né? Indígena em escala muito menor durante o Segundo Império, durante o período imperial, a escravidão indígena é de escala muito menor, até porque já tinha acabado com tudo contra eles. Então, basicamente, é o trabalho escravo africano, né, de mão de obra de escravizados africanos, né? Outra coisa importante em relação à plantation, o destino dessa monocultura é externo, né? Então é para exportação. O Brasil, inclusive, vai se tornar o maior exportador de café do mundo com o crescimento da monocultura cafeeira brasileira, né? E, obviamente, que essa monocultura cafeeira ela vai ela vai se expandir de maneira tal que vai criar uma elite do café, né? Que são chamados os barões do café aqui nessa região centro-sul, que estará muito ligada à coroa, muito ligada à coroa, ao império, ao imperador. Não necessariamente ao imperador, mas ao sistema político brasileiro. Então, a montagem da fazenda começava pela construção da Casa Grande e terminava com posterior formação das roças de gênero alimentício, milho, feijão, mandioca, destinada a garantir a subsistência dos escravos, a chamada brecha camponesa. Não se esqueçam disso aqui. Já vi questões do Enem colocar a brecha camponesa e todo mundo errar porque não sabia o que era isso aqui, né? Então, é cultura de subsistência para o escravo, né? A cultura do feijão, do milho, da mandioca, abóbora, essas coisas que o escravo precisava para morrer de fome. Então, a partir de 1870, houve um declínio da produção de café na região do Vale do Paraíba, o que, no entanto, não causou desequilíbrio na economia nacional. Esse declínio ocorreu em razão do esgotamento do solo, olha aqui, ó, e do envelhecimento da mão de obra escrava. Nessa época, a produção do café era vista estendida para a região do Oeste Paulista, onde estava em plena expansão. Então, quer dizer, o primeiro ciclo do café, né, é na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, cidades como Valência, aquela cidade linda que eu fui, Vassouras, né, é ali que formou esse baronato, nesses barões do café, ficaram riquíssimos, tem fazendas maravilhosas naquela região, maravilhosas, né, nessas fazendas do Vale do Paraíba, nessa região cafeeira do estado do Rio de Janeiro, né? É uma elite muito ligada, essa primeira elite cafeeira, né, chamada dos barões do café, muito ligada ao regime imperial, conservadora, do ponto de vista de ser antiliberal, vamos dizer assim, né, muito ligada ao império. E essa elite paulista, né, do café paulista, que também é uma elite extremamente conservadora, só que ela é mais... É difícil falar que se é liberal, porque o liberalismo brasileiro é tão peculiar, mas ele é mais liberal do que essa elite paulista, essa elite fluminense, né, do Rio de Janeiro. Então, a partir de 1870, você tem essa expansão para o oeste paulista e também continuando a expansão para a região da zona da Mata Mineira. E não para por aí, né? Quer dizer, a expansão permanece não só para o lado paulista, para o oeste, mas também para o leste, em direção ao Espírito Santo, o estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo
foi um grande, né, na época, província do Espírito Santo, foi uma grande produtora de café. Ainda é uma grande produtora de café na região serrana do Espírito Santo. Né? Cidades como Domingos Martins, aquelas cidades que foram formadas a partir da imigração alemã, Alegre também, né? Alemã, italiana, são cidades importantes na produção de café aqui no Brasil. Então, até 1850, ano da proibição do tráfico negreiro, né? Nós vamos falar sobre isso depois, a questão do tráfico é importantíssima. Foram mantidos o sistema da plantation e a utilização plena do trabalho escravo. A partir de 1850, a mão de obra escrava foi lentamente substituída pelo migrante. Isso aqui é um grande, gigantesco problema para para o ex-escravo, vamos dizer assim, né, brasileiro. Né? Porque é uma política de Estado, uma política pública, vamos dizer assim, de imigração de europeus, inclusive com o objetivo de branqueamento social, né? Vão trazer, a população é negra demais, vão trazer, encher aqui de branco para com o tempo a população branquear. Né? E com a abolição da escravidão, ou com uma série de legislações né, lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, a lei dos sexagenários, enfim, elas foram colocando mais ex-escravizados ou filhos de escravizados como negros livres, né? Ou africanos, afro-brasileiros livres. Só que os postos de trabalho começam a ser ocupados por estrangeiros. Isso vai ser um problema sério, arrastado até hoje, que vai colocar a população africana e afro-brasileira até hoje, né, numa situação de abandono e de exclusão social. Né? Os mais pobres no Brasil são os negros. Bom, os cafeicultores, então, do Oeste Paulista, embora utilizassem trabalho escravo em muitas fazendas da região, conseguiram atrair mais facilmente o migrante para suas lavouras. Os paulistas, além de se privilegiarem da fertilidade do solo e da chamada terra roxa, né, essa terra roxa é um tipo de terra que é propícia para o cultivo do café, né, sobretudo no Oeste Paulista, souberam utilizar a tecnologia do beneficiamento do café e tornaram-se empresários dinâmicos, donos de companhias de navegação, ferrovias, bancos e indústrias, além de prósperos comerciantes. O que é o beneficiamento de café? É um tratamento pelo qual passam os frutos do café antes de sua comercialização. Entre as etapas desse processo estão a eliminação das cascas, né? A separação dos grãos, descaroçamento, a limpeza. Né? Esse processo é utilizado para preparar os grãos para torragem e moagem. Então, aqui nessa foto, né, do Instituto Moreira Salles, é uma foto do Marco Ferrez, né, que é um grande fotógrafo durante o segundo metade do século XIX aqui no Brasil. Aí é uma foto de 1882, já no finalzinho do período imperial brasileiro, né, do segundo reinado, que acaba em 1889. Né? Então, você tem escravos na fazenda de café, na região do Vale do Paraíba, né? Aí você tem um processo de secagem do grão, né? Coloca nesse um grande terreiro, assim, né? Para fazer a secagem e, a partir da secagem, o beneficiamento dos grãos. Né? Obviamente que os grãos tratados, eles eram mais valorizados no mercado externo. Bom, a rápida expansão do cultivo do café contribuiu para a solução da crise econômica, instaurada desde o governo de Pedro I. Além dos mercados europeus, o produto conquistou os Estados Unidos, que ainda no século XIX se tornaram os maiores consumidores do café brasileiro. Existe uma questão que é fundamental em relação ao consumo do café na Europa e nos Estados Unidos, que está muito relacionado com a segunda revolução industrial, que nós trabalhamos isso, inclusive, em sociologia. Né? Por quê? Essa segunda revolução industrial, ela trouxe novos hábitos, né? Hábitos, inclusive, de frequentar cafés, inclusive aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Frequentar uns espaços, que são espaços de convivência, como confeitarias, para apreciar um café. Café, doces, bolos, enfim. Né? Então, essa riqueza da economia do café no Brasil está muito vinculada a essas transformações que estão acontecendo no mundo de maneira geral, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, que é colocar o consumo do café, né, como um hábito de classe média, um hábito elegante, né, de convivência, enfim. Por volta, então, de 1870, o café representava 56% da pauta de exportações do Império.
atingindo 61% na década de 1980. Obviamente, é o principal produto, mas não é o único. A cana-de-açúcar continua sendo um produto importantíssimo, assim como o algodão, né, no norte, o algodão, sobretudo no Maranhão e tudo. Outros produtos amazônicos, né, carne seca, né, do sul do país, também importantíssimo produto. Mas o maior, quer dizer, a monocultura do café torna-se, obviamente, o principal produto da economia brasileira. Então, o desenvolvimento do setor cafeeiro contribuiu decisivamente para o incremento das relações assalariadas, né? Ou seja, o início do fim da escravidão e de produção, de produção e possibilitou a acumulação de capital que disponível foi aplicado na expansão da produção de grãos e alguns setores urbanos, como a indústria, como industrial e ferroviário. Então, esses excedentes de produção, né, de capital devidos à produção, produção, como é que fala? Da produção cafeeira, né, possibilitou o investimento em indústrias e no investimento ferroviário, né, principalmente por incentivo aí, iniciativa, aliás, do Barão de Mauá, que é uma figura importantíssima durante o Segundo Império. A excessiva concentração de renda nas mãos dos cafeicultores, entretanto, dificultou o pleno desenvolvimento de outros setores produtivos de bens de consumo cotidiano, como tecidos e artigos industrializados, né? Assim, tornou-se necessário um grande volume de importações, que esvaziaram os cofres públicos, né? Então, enquanto os países europeus estavam passando pela segunda revolução industrial, o Brasil não conseguia engatar na primeira, né? Quer dizer, nós temos um processo de industrialização efetivo no Brasil só a partir de 1930. Né? Então, o Brasil, não só o Brasil, mas os países latino-americanos de maneira geral, são um país de industrialização tardia. Olha esse tabela, né, do Gorender, do Jacob Gorender, sobre as exportações de café. Então, o auge das exportações de café, olha aqui, ó, é no finalzinho do século XIX, ela só cresce, aliás, né, e chega em escala estrondosa de 3 milhões de toneladas. Mais de 3 milhões de toneladas de café anuais. Né? Bom, eu vou falar sobre as ferrovias na próxima aula, porque não dá tempo de falar sobre isso agora. Gostaria de saber se tem alguma dúvida, ou se está tranquilo até aí. Tranquilo? Ok, ninguém me respondeu, eu acredito que sim. Então, vou parar por aqui e na próxima aula nós continuamos a falar sobre esse assunto. Um grande abraço e até amanhã.